Livro Conduta Espírita, psicografia Valdo Vieira, pelo Espírito André Luiz, capítulo 5, No Lar. Começar na intimidade do templo doméstico a exemplificação dos princípios que esposa com sinceridade e firmeza, uniformizando o próprio procedimento dentro e fora dele. Fé espírita no clima da família, fonte do espiritismo no campo social. Calar todo o impulso de cólera ou violência, amoldando-se ao Evangelho de modo a estabelecer a harmonia em si mesmo perante os outros. A humildade constrói para a vida eterna. Proporcionar às crianças os fundamentos de uma educação sólida e bem orientada, sem infundir-lhes medo ou fantasias, começando por dar-lhes nomes simples e naturais, evitando a pompa dos nomes famosos, suscetíveis de lhes criar embaraços futuros. O lar é a escola primeira. Sempre que possível, converter o santuário familiar em dispensário de socorro aos menos felizes, pela aplicação daquilo que seja menos necessário à manutenção doméstica. A seara do Cristo não tem fronteiras. Se está sozinho com a sua fé, no recesso do próprio lar, deve o espírita atender fielmente ao testemunho de amor que lhe cabe, lembrando-se de que responderá em qualquer tempo pelos princípios que abraça. A ribalta humana situa-nos sempre no papel que devemos desempenhar. Ao menos uma vez por semana, formar o culto do Evangelho com todos aqueles que lhe coparticipam a fé, estudando a verdade e irradiando o bem, por meio de preces e comentários em torno da experiência diária à luz dos postulados espíritas. Quem cultiva o Evangelho em casa faz da própria casa um templo do Cristo. Evitar o luxo supérfluo em aposentos, objetos e costumes, imprimindo em tudo características de naturalidade, desde os hábitos mais singelos até os pormenores arquitetônicos da própria moradia. Não há verdadeiro clima espírita cristão sem a presença da simplicidade conosco. Aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 4. Ô Cris, é muito interessante a gente falar sobre o lar, né? Nesse capítulo 5. E, para mim, esse capítulo é o mais importante, não só no livro, como na nossa vida. É um capítulo importante da nossa vida poder falar sobre o lar, né? Porque eu acho que falar sobre o lar é falar da base que constrói a sociedade, sabe? É como se a gente estivesse falando da própria base que constitui uma construção social. E talvez por conta disso seja o lugar para onde temos mais dificuldade, talvez, de olhar, porque vai nos convidar a olhar para nós mesmos, né, para os nossos comportamentos. E assim, para mim, é o primeiro lugar onde que a gente deve consolidar o lar, né, o primeiro lugar onde que a gente deve consolidar esse eu verdadeiro, lançando mão dessa essência divina que nós temos, sabe? Eu fiquei pensando aqui, enquanto eu fui lendo esses itens, né, que constituem esse capítulo. Eu também, parece assim que as nossas reflexões aí foram iguais, sabe, Rose? Que oportunidade de estudar esse capítulo, né? E da gente, assim, refletir e trazer para dentro do nosso lar algumas questões, né? Porque
o lar é a nossa primeira, né? Vamos falar em edificação, né? Porque a casa está lá, são as paredes, a janela, o tijolinho, mas o lar é algo mais, né? É uma dimensão maior, né? O lar é uma edificação espiritual, porque é ali que nós iremos exercitar, né? O perdão, a compreensão, os primeiros passos de amar, né? É dentro desse lar, igual você falou, né? O lar terreno, na visão espírita, ele vai nos dar essa oportunidade de aprendizado das práticas das leis divinas, né? Porque ali nós vamos encontrar grandes amigos, mas também alguns desafetos, né? Aos quais nós vamos ter a oportunidade de reajuste, né? É porque muitas das vezes a gente tem aquela imaginação, né? Meu lar não tem problema. Então a gente vai criando expectativa nisso, mas uma edificação espiritual, a gente vai ter desafios. Então a gente estar na doutrina espírita e vivenciar ela dentro do lar, eu acho que é uma bênção, porque ela vai te dar o suporte de entendimento para você poder estruturar esse lar dentro do amor e da compreensão. Olhar para o outro com esse olhar, de entender ele na posição que está e você na sua, e irem construindo esse lar de amor, né? Então, é uma palavra muito pequenininha, né? Lar, mas ela é tão grandiosa, né? Ela vai falar... desculpa, Cris, pode falar. Só assim, trazendo o que eu vi outro dia, uma pequena live da Cristiane Beira e do Jorge Helerá, no Centro Espírita Sem Fronteira, né, do nosso amigo o Carlos Campetti, que já esteve aqui com a gente na casa, né? E foi muito interessante que o Helerá, ele disse que quando nós temos o conhecimento da doutrina espírita, não é que os nossos desafios dentro do lar irão acabar, mas vão nos ajudar a vivenciá-los com amor e sabedoria. E eu achei tão bonita essa fala dele, né? Que ele ainda completa dizendo: o entendimento do outro como o outro é, o sofrimento vem das nossas expectativas. E tem uma comparação que a Cristiane falou, que eu achei muito interessante naquela fala de Jesus, quando ele diz que ele não veio trazer a paz, mas ele veio trazer o objeto de luta, que foi a espada, né? E esse objeto de luta nada mais é que o conhecimento espírita, né? Ele vai te dar o suporte para o seu reajuste, né? Então, eu acho que você pode pegar essa fala, né, nessa analogia e trazer para os seus desafetos, assim, até internos, né? Pelas suas lutas, né? E eu acho que é tão bonito te dar um suporte, né? Te dar uma força de ir adiante nessa construção desse amor familiar que é tão bonito de vivenciar e que vale tanto a pena. Era só compartilhar com vocês que eu acho que vale a pena ver a live completa. Está lá no Centro Espírita Sem Fronteiras. Nossa, muito bacana. E você traz uma coisa muito importante, Cris, que é a idealização que às vezes a gente faz do que é um lar. Às vezes, até hoje em dia, a gente tem muito essa possibilidade que é maravilhosa, que é essa conexão com o mundo através das redes. Eu acho que isso é uma bênção que a gente tem, que é uma evolução, mas a gente precisa tomar cuidado com o que a gente faz com isso, porque às vezes a gente vai vendo coisas que são idealizadas e que não são reais. Um lar real, ele tem sim dificuldades, tem desafios que a gente precisa vencer, e quando a gente olha com mais realidade para as nossas possibilidades, a gente consegue trabalhar melhor essas questões. E uma coisa que você trouxe que eu acho muito importante da gente até começar mesmo falando sobre isso, que é o que André Luiz traz aqui, já no primeiro item desse capítulo, que ele vai falar que é preciso que a gente exemplifique os princípios que a gente esposa. Ou seja, em que eu acredito?
Aonde que está o meu conceito de moralidade? Então, o lar, ele faz esse convite, né? Para a gente se conhecer, mas também é o lugar onde nos mostramos de forma mais verdadeira, sem aquelas máscaras que muitas vezes nós vamos construindo para nos apresentarmos no social. E é exatamente isso que às vezes perturba, porque o natural que eu apresento no lar, em alguns casos, é também aquilo que eu não gosto tanto, e que no lar fica evidenciado, porque é apontado pelas pessoas com quem eu convivo na minha convivência diária. E, às vezes, aquilo que é o natural que eu vou apresentando e que fica evidenciado é exatamente o que eu preciso trabalhar em mim. São comportamentos que eu não deveria mais fazer, que eu não deveria mais escolher para a minha vida, mas que ainda persistem. Como, por exemplo, a mentira, a mágoa, a agressividade, o orgulho, a arrogância, a vaidade. Enfim, né? A gente teria aqui uma lista imensa de questões que cada um de nós precisa trabalhar, que ainda rondam a nossa existência e que poderiam ficar, né, um bom tempo aqui permeando a nossa conversa. Mas é muito importante que a gente entenda que, às vezes, quando essas questões elas afloram no lar, é para a gente trabalhar mesmo, mas trabalhar em nós. Não adianta eu querer mudar o outro dentro do lar. É claro que a gente, como ele diz aqui, com o exemplo, depende do papel que a gente vai desempenhando, né? Porque nós temos o papel de pai, o papel de filho, de esposa, de marido, vários papéis que a gente vai desempenhando dentro do lar. Mas, por exemplo, como pais, nós temos responsabilidades com relação aos filhos. Como esposa, como esposo, nós temos responsabilidades. E não adianta a gente só querer mudar o outro. É preciso que a gente olhe para a gente mesma, e consiga visualizar isso que a gente precisa modificar. E só trazendo aqui bem rapidinho, né, que eu também quero ouvir o que você pensa disso, né? Quando a gente vai identificando essas questões, a gente pode falar assim, não, mas o outro está exagerando, não é bem assim. A gente tem uma receitinha, vamos dizer assim, né? Que é meio que uma fórmula segura para a gente não se deixar levar pelas nossas limitações, pelos nossos defeitos, por aquilo que a gente ainda precisa melhorar. E quem traz essa receitinha é Santo Agostinho, lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. O Kardec vai perguntar nessa questão qual que é o meio prático que a gente tem, que ele é eficaz para a gente poder se melhorar, para a gente poder, nessa vida, resistir à atração do mal. E Santo Agostinho vai falar assim, olha, a gente precisa se conhecer. Então, ele vai trazer até uma referência que está lá, que a gente já trabalhou no estudo anterior, que um sábio da antiguidade falou disso, conhece-te a ti mesmo. E Kardec, ele insistiu nessa questão. Por quê? Porque ele sabe que o ser humano é complexo e pode se deixar levar pela vaidade. Então, a gente vai falar assim, vou me conhecer. Quem sou eu? Eu sou uma boa mãe, eu sou uma pessoa que gosta de fazer o bem. A gente vai meio que mascarando um pouco. Não é que a gente não tenha qualidades, mas a gente pode se deixar levar pela vaidade, pelo orgulho. E o simples fato da gente perguntar pode trazer respostas ligadas a esse homem velho, ainda vaidoso. E aí Kardec, atento a isso, ele vai falar, né, na questão seguinte, que é a 919A, ele vai falar assim, olha, a gente conhece
a sabedoria dessa máxima que o senhor está trazendo. Mas a gente sabe também que a gente tem dificuldades quando a gente vai se propor esse autoconhecimento. Então, qual que é o meio da gente conhecer, da gente se conhecer mesmo, da gente conseguir fazer esse conhecimento de forma verdadeira? E aí Santo Agostinho vai trazer o que ele fazia. Ele vai falar, olha, o que eu fazia na Terra, vocês podem fazer aí também, enquanto estão encarnados. No final do dia, eu interrogava a minha consciência, passava em revista aquilo que eu tinha feito e perguntava para mim mesmo se faltava alguma coisa, algum dever. Se ninguém tivesse tido nenhum motivo para se queixar de mim, tá tudo bem. Mas era preciso que eu olhasse com verdade, identificando os meus comportamentos com o outro. Será que no final do dia eu fui uma pessoa amorosa, quando eu vou fazendo esses apontamentos, né? Será que eu tratei o outro com respeito? Será que eu fui um pai bom, uma mãe boa, suficientemente bons para trazer carinho e afeto, mas também para trazer disciplina? Então, quem que eu fui no final do meu dia? Então, acho que é bacana isso, né? Porque a gente precisa se conhecer. Eu acho que já passou na hora da gente fazer esse movimento do autoconhecimento, né? Não sei o que você pensa disso, você alguma coisa a respeito disso? Sim, eu acho que esse convite, né, que Sócrates começa a nos fazer lá na antiguidade, né, e Santo Agostinho também nos indica o como deve ser feito ali, são passos muito importantes para esse autoconhecimento tão necessário, aliás, que está passando da hora, como você falou, né, Rose? Quando a gente chega no espelho e se pergunta, né, quem sou eu? Aí você começa a imaginar, eu sou aquela pessoa que provoca o medo, angústia, né? Ou eu sou aquela que provoca o amor, a compaixão, o acolhimento, né? E nas nossas reflexões a gente sabe direitinho quem a gente é, né? E Kardec, ele é tão assim sábio que ele no Evangelho segundo o Espiritismo, acho que é no capítulo 16 ou 17, parece, no item 4, ele traz assim para a gente, ó, os bons espíritas. Então, já que a gente está aqui falando, né, dos espíritas, vamos aqui citar o que Kardec diz. Os bons espíritas, ele observa, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar suas inclinações más. Então, não é fácil, né? Kardec já aponta aqui para a gente, é um esforço da gente domar as nossas inclinações más, porque a gente está aqui para evoluir. Então, nós não somos espíritos perfeitos. A gente traz as nossas dificuldades que a gente bem sabe quais são. Agora, com esse esforço e com o conhecimento, com a fé raciocinada que a doutrina espírita nos dá, a gente consegue. O que acontece? Muitas das vezes a gente não quer ter o esforço, né? Ah, não. Eu tenho, vamos dizer, o que o pessoal fala, síndrome da Gabriela. Eu sou assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Vou deixar para outra, nessa eu não consigo, né? Tem umas falas assim, mas não. Kardec nos orienta, com esforço você consegue. Então, que a gente, assim, comece a ter esse esforço, né? Que é através desse próprio aprimoramento das conquistas, né, das virtudes, a gente consegue controlar as nossas más inclinações. E a Joana de Ângeles, você vê que é um tema tão assim pertinente que a Joana fala muito sobre isso, né? Sobre autoconhecimento, sobre a família, né? Então, aqui no Constelação Familiar, é bem pequenininho, eu vou resumir aqui da introdução dela, mas eu achei tão bonitinho que ela diz assim, em assim sendo, a realidade humana, a pressa pela fruição de todas as sensações possíveis apresenta-se na condição de meta que deve ser alcançada a qualquer preço,
para não se perder a oportunidade de viver bem, né? A gente quer viver bem, quer ter uma família margarina, bonita, todo mundo sorrindo, todo mundo viver bem, né? Mas ela diz, o ideal não é viver bem, mas seria bem viver, né? É algo a mais. O bem viver é diferente do viver bem, né? O bem viver é quando você já tem essa consciência e que você traz para sua família, no caso de uma mãe, ela bem vive a maternidade, exemplificando os valores reais da vida, né? A compaixão, o amor ao próximo, ela passa e os membros ali observam aquele exemplo e ali eles vão seguir aquela conduta. E é interessante essa fala, né? Porque a gente quer ter uma família perfeita, mas a gente não quer, às vezes, ter o trabalho de construir essa perfeição, né, Cris? A gente quer ter uma família bacana, mas acho que a pergunta maior é o que eu estou fazendo para construir isso? Porque se eu quero tudo pronto e acabado, é um pouquinho mais difícil, né? Porque tudo na vida é uma construção. Inclusive, as coisas boas que nós conquistamos. Essa palavra é muito importante, é uma conquista. Ter um lar saudável eu acho que deveria ser a nossa busca, mas a gente precisa conquistar isso, né? Ter um lar saudável, equilibrado, em paz, em harmonia. E aí, só trazendo um pouquinho, né, tanto dessa fala que você trouxe do Kardec, quanto também o que a gente viu lá da mensagem de Santo Agostinho, eu acho interessante, né, que essas máximas que a gente vai vendo, elas vão trazer para cada um de nós, que se a gente praticar com afinco, com disciplina, com verdade, as coisas que nós aprendemos através do Evangelho de Jesus, a gente vai ter uma verdadeira compreensão de onde que a gente está transgredindo a lei de Deus. Porque a mensagem do Cristo, ela é muito clara. O que Jesus trouxe para a gente de ensinamento? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente precisa ter essa compreensão de que existe esse Criador que está aí para nos dar o suporte que a gente precisa naquilo que a gente quer se modificar, naquilo que a gente quer melhorar, mas que a gente precisa aprender a se amar e amar ao próximo. Porque se a gente amar, o que Jesus trouxe é que a gente precisa aprender a amar o próximo como a si mesmo, em primeiro lugar, a gente precisa construir a nossa possibilidade no mundo. Eu não consigo fazer nada pelo outro sem que isso esteja consolidado em mim. Eu não consigo respeitar o outro, amar o outro, ser grato pelo outro, se eu não tiver isso construído, bem definido dentro de mim. E o que é interessante é que Jesus trouxe esses mandamentos e ele diz no final, porque desses mandamentos depende toda a lei. Então, se eu sou um déspota, uma pessoa arrogante, violento, colérico, eu estou comprometendo esse ambiente que eu vivo, que se chama lar. E essas relações que eu também vou vivenciando. E com isso eu vou desrespeitando a lei de Deus, que é a lei de amor. Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para essas questões. Então, no lar, cada um, como a gente disse, tem o seu papel, as suas responsabilidades, que vão desde a educação dos filhos, ao respeito aos pais, e ao que a gente precisa para ter harmonia, equilíbrio e paz dentro desse lar. Então, a gente precisa ter essa compreensão. Os papéis que a gente vai desempenhando vão trazendo esse questionamento também, né? O que eu preciso para ter harmonia, para ter isso que eu quero construir? Um lar saudável.
Primeiro, a gente precisa assumir o nosso papel, né? Qual que é o papel que eu estou desempenhando? Se é o papel de mãe, de pai, é assumir o papel com responsabilidade. Se eu sou filho, os meus pais estão aí reencarnados, ainda no caminho, eu preciso assumir esse lugar de filho. O que eu preciso ter como filho? O que eu preciso ter como pai? Né? Então, assim, quando a gente vai olhando para isso, a gente vai vencendo as nossas más inclinações. Mas se ficar muito difícil da gente entender, a gente também tem, como você disse, Kardec traz para a gente as orientações seguras, né? Lá na questão 909, ele vai perguntar assim, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as más inclinações? E é isso que você comentou agora há pouco. Olha o que os espíritos vão trazer. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. E eles vão falar assim, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, é muito interessante, né, Cris? É muito interessante quando a gente olha para isso e a gente vai percebendo, recursos nós temos, orientações espirituais nós temos o tempo todo, mas quanto de esforço, quanta vontade que a gente está tendo para colocar isso em prática, né? É verdade, né, Rosa? A gente tem aí o farol, tem a bússola, né? Todo o amparo ao redor da gente, né? Mas muitas das vezes a gente não enxerga, né? Cada um tem ali aquele seu momento mesmo de despertar, mas que a gente tem um amparo imenso, a gente tem. A gente precisa assumir o controle, né? Igual você falou, a gente tem aí a bússola, a gente tem o leme, a gente tem tudo, a gente precisa assumir o controle sobre isso, para que a gente não fique também entregue às vicissitudes da vida, como você disse. Quantos de nós ainda vivemos aquela mesma experiência, repetindo ciclos, como se, né, o cantor lá diz, né, deixa a vida me levar, como se a vida pudesse ir levando a gente sem que a gente precisasse assumir as responsabilidades, assumir o controle, assumir a própria existência. Então, assim, eu acho que é importante a gente olhar para essas questões. E quando a gente vai falando disso, olha que coisa interessante, né, Cris? Nós estamos aqui quase na metade das nossas reflexões hoje, falando do eu, falando do autoconhecimento, falando do quanto é preciso da gente se reconhecer dentro desse lar. E Jesus, há 2023 anos atrás, ele já fazia um convite para a gente olhar para uma família universal, que ele vai, quando ele vai perguntar, né, quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Quando os discípulos vão lá convidar ele, que a mãe dele estava ali esperando enquanto ele estava fazendo as pregações dele, ele fala, sua mãe está ali te esperando, Senhor. Ele fala, mas quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Fazendo um convite para que a gente pudesse sair desse mundo do eu, do nosso contexto consanguíneo somente, e pudesse olhar para a família universal. E a gente ainda está preso nessa falta de conhecimento de nós mesmos. E aí, André Luiz também fala dessa questão aqui, quando ele diz da importância de transformar um lar num lugar de socorro aos menos felizes. Como a gente leu no texto, né? Tem uma parte que ele vai fazendo esse convite. Não é que a gente não deva fazer o movimento do autoconhecimento, o cuidado de nós mesmos, dos nossos queridos consanguíneos, porque, afinal, se a gente não fizer isso, nada funciona, como a gente viu. Jesus falou, amar ao próximo como a si mesmo. Então, o primeiro movimento começa por nós.
Mas a gente precisa dar um passo a mais nessa nossa condição. E aí, a gente também entra num lugar que é um lugar um pouco de conflito, às vezes, né? De querer achar um culpado para as nossas questões, e às vezes até de ficar arrumando desculpas para aquelas coisas que a gente faz. Por quê? Primeiro, porque a gente não se conhece, e segundo, porque a gente fica numa zona de conforto, né? De não conseguir ampliar esse olhar para esse amor universal. Não é o outro que é responsável pelos meus comportamentos, mas eu também preciso olhar para o outro e tentar ajudar ele de alguma forma, materialmente, emocionalmente, de forma afetuosa. Então, acho que é importante a gente olhar para isso tudo, né? A gente falar de lá é falar disso tudo junto, né? E é muito interessante, né, quando você falou ali atrás, a fala de Jesus, né? Quem é minha mãe, quem é meus irmãos, né? Aí a gente traz aqui para a nossa reflexão, né? Os laços de família, eles são reais e eternos, né? Mas eles não se formam só com a consanguinidade, né? Eles se formam de uma forma muito efetiva com a afinidade entre os seres, que se amam e se cooperam fraternalmente. Então, quando a gente tem essa visão, eu acho que a gente vai dilatando a nossa forma de amar. Lá a gente estava conversando outro dia, eu te falei, né? Do carinho que eu tenho, assim, por uma amiga que mora distante e tal. Então, na hora que você leu isso, eu falei assim, ó, não é consanguíneo, mas ali surgiu uma afinidade muito grande, né? Uhum. Um amor, uma gratidão muito grande. E aí, no livro dos Espíritos, vem a lei de sociedade, né? Que é uma das leis morais vinda do Criador, no qual Kardec pergunta aos espíritos superiores se os laços de família poderiam ser considerados uma lei de natureza. E os espíritos respondem: há no homem alguma coisa mais além das necessidades físicas, a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família tornam mais apertado as leis sociais. Eis que os laços de família são uma lei da natureza. Quis Deus, dessa forma, que os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Uhum. Então, que bonito, né? A gente refletir sobre isso, né? Que a gente tenha as pequenas células dentro da casa da gente para a gente desabrochar esse amor, vivenciar esse amor, ensinar esse amor em conjunto e devolver à sociedade, né? A grande família universal, essa forma de amar, de acolher o outro, de entendimento do outro. Como que a sociedade está ligada à família e a família à sociedade, né? Então, é muito, muito bonito a gente perceber, né, a importância da formação da família para a sociedade. Uma família bem consolidada, em valores como o amor, o respeito, a fraternidade, ela vai pulverizar esses valores na sociedade em que ela está inserida. E o amor se estenderá a todos, formando um grande grupo de amor uns pelos outros. Então, é para a gente pensar, né, nessa importância. É realmente o primeiro berço nosso aqui na Terra, né, na oportunidade da reencarnação. Os espíritos, eles falam muito, né, eles trazem muito para a gente essa questão dos laços familiares, né, que os verdadeiros laços, eles são os laços espirituais, mas sem os laços consanguíneos, a gente não aprende esse amor espiritual, a gente, olha o quão que é importante a gente ter essa noção de a nossa família consanguínea é o que
vai nos possibilitar a nossa evolução para a gente chegar nessa família universal, que é a família espiritual, que são esses laços, igual você falou, que são esses laços que vão sendo construídos a partir de vínculos espirituais. Mas sem a família consanguínea, a gente tem mais dificuldade de vivenciar. Então, primeiro a gente precisa aprender a amar os nossos, a respeitar, a criar esses vínculos, e aí depois a gente vai expandindo isso. Então, quando o André Luiz traz, né, que a gente precisa transformar o santuário em dispensário de socorro aos menos felizes, ele vai falando, olha, junto com esses laços consanguíneos que precisam ser construídos, vai construindo também essa possibilidade de amar o todo, amar o universo, porque essa é a nossa real situação. Nós somos espíritos imortais que temos uma família universal. Em outras encarnações, você pode nascer em outros lugares, com outras famílias, e aí é preciso ir consolidando isso. Então, vai fazendo esse exercício já com a sua família. Vai ampliando, vai saindo desse cadinho aí da consanguinidade e vai mostrando que a gente precisa amar incondicionalmente, como Jesus nos amou. Então, acho que é importante isso. E aí, só já andando um pouquinho também, Cris, no próprio texto, né? A gente vai trazer a questão da própria fé, que vai falar também dessas diferenças que a gente tem no lar. Porque André Luiz vai falar aqui dessas divergências religiosas. Ele vai trazer aqui que, às vezes, se eu sou a única pessoa dentro do meu lar que acredito, por exemplo, no espiritismo, que isso não seja motivo para que eu abandone a minha crença ou para que eu crie uma discórdia familiar. E às vezes, a gente faz isso até como uma desculpa para a gente ir por uns caminhos, às vezes, que são mais confortáveis, né? Eu não vou, está me faltando um pouco a expressão aqui, mas eu não vou me dedicar, por exemplo, à minha crença, porque em casa todo mundo é contra, então eu vou curtir a minha vida, vou aproveitar os prazeres que tem aí, porque todo mundo gosta disso lá. Mas, na verdade, o que ele diz aqui para a gente no texto é que isso não seja um motivo de abandono da nossa própria crença, que a gente não crie discórdia também através disso, porque nós temos recursos suficientes para vencer essas barreiras que a gente vai encontrando dentro do nosso próprio lar. E a gente tem a oração, por exemplo, que é um recurso potente, que vai nos ajudar a mantermos o equilíbrio. E aí, André Luiz vai trazer para a gente, vai falar da questão importante, né, do lar ser um templo sagrado. E da gente construindo esse templo sagrado através da prece. Então, ele vai falar aqui do culto do Evangelho no lar, que é uma manifestação importante para a gente buscar esse equilíbrio e até para vencermos as nossas desavenças, para a gente ir vencendo essas nossas imperfeições. O culto do Evangelho no lar, ele é um recurso potente que a gente tem aí para trabalhar essas questões, né? E é muito interessante, né, essa questão do culto do Evangelho no lar, para a gente ter a dimensão da importância da gente se reunir, ou em família, como você disse, quanto apenas é só uma pessoa que é espírita, ela sozinha também, porque sozinha ela não está, né? A gente sabe que tem os amigos espirituais que estão ali junto com ela assistindo, né? Porque o culto do Evangelho no lar, ele melhora toda a harmonia daquele lar, é um verdadeiro saneamento de energia, né? Equilibra as vibrações, e o mais importante, né, Rosa, a gente acredita assim, estou fazendo a minha casa, mas não, ele expande, né?
Ele pega a rua, os vizinhos, o bairro, né? É uma corrente de energia vibratória que toma, inunda, né? E é um momento, quando se faz em família, é um momento íntimo da família de se reunir ali na união dos melhores propósitos, né? Outro dia eu conversando com uma pessoa e ela me disse que ela faz sozinha, porque ela já tem uma idade, né? Viúva, os filhos já crescidos, tem a sua casa. Mas ela disse: olha, eu vou ao centro, assisto palestra, eu tomo. Mas o evangelho, o culto na minha casa, é um momento tão meu com Deus que eu não sei te explicar. Ali eu sinto que eu recebo tudo que eu preciso, até a minha saúde. Ela disse que a gente estava num ambiente hospitalar, né? E ela disse assim: olha, até a minha saúde eu sinto que na hora que eu levanto da mesa eu estou mais forte. E aí eu fiquei pensando nisso. Eu falei, mas a gente tem os momentos nossos, só a gente sabe onde o encontro da gente é mais forte, né? E em muitas famílias ali há essa assistência, né? Em algumas questões. E tem uma escritora espírita já desencarnada, né? Ela é da Federação Espírita Brasileira, era a dona Cecília Rocha. E eu li uma vez um pequeno trecho que ela escreveu, que ela diz assim, que a evangelização dos lares inaugurará para o mundo a era da redenção. Então, como é importante essa evangelização no lar, né? Esse contato com Jesus, né? Com as palavras de Jesus, com o que o Jesus veio trazer para a gente, seja ele em família ou não, né? Porque às vezes a gente pensa que está só, mas não está. Às vezes a nossa postura fazendo o evangelho no lar, dentro do lar, é muito maior do que a palavra, porque a gente está dando o nosso exemplo. E o familiar vai ver, né? Olha o comportamento dela aqui, né? E um dia talvez vai ter até a curiosidade de fazer. A gente tem relatos disso, né? Que muitas das vezes a pessoa fala assim: hoje eu vou fazer o evangelho no lar com você. E nunca mais deixou de fazer, né? Sempre está ali fazendo. Então, tem essa transformação aqui que a dona Cecília Rocha tanto falava. E isso tudo que você trouxe me fez pensar aqui numa frase que o André Luiz deixou aqui no capítulo, que ele vai falar assim, que nós precisamos, é importante que o nosso lar se transformar num templo sagrado. É interessante, né, quando ele vai falar isso, da gente transformar o nosso lar num templo sagrado. E você foi falando, eu fui pensando nessa frase, sabe, Cris? Do quanto que nós, Jesus mesmo falou, né? Ele disse, vocês vão poder fazer o que eu faço e muito mais. Da importância da gente preparar o nosso lar para receber Jesus também. Porque o culto do Evangelho no lar é isso, é a gente se conectar com espíritos superiores, com os nossos mentores, com essa pleiade de espíritos que estão aí dispostas a nos amparar, a nos ajudar, como você disse, a transformar os nossos lares em um templo sagrado. Eles nos ajudam nisso, mas é preciso que a gente tenha esse cuidado. Muitas vezes a gente tem uma ideia equivocada de que a oração, ela só vai ter força, né? Ela só vai ter potência, ela só vai trazer algum resultado se a gente for em algum lugar. Não tem problema a gente ir, né? Às vezes a nossa fé é essa. Eu preciso estar numa casa espírita, eu preciso estar num templo religioso, não tem problema nenhum. É importante que a gente se conheça e saiba onde que a gente vai se sentir melhor, aonde que a gente vai conseguir transpor essa barreira da nossa própria espiritualidade e conduzir ela de forma plena. Mas eu acho que essa mensagem que ele traz aqui é um convite para que a gente possa entender que os nossos lares, eles são templos. Eles são templos, e templos
poderosíssimos de transformação. Então, não é o fato de nós sairmos de casa para ir em algum lugar que vai realmente fazer uma transformação qualquer na nossa vida. A não ser que a gente esteja verdadeiramente empenhado, como a gente viu na questão que o Kardec trouxe, com uma vontade muito consolidada de que essa transformação ocorra. Mas é uma ilusão a gente imaginar que o simples fato da gente sair de casa, não fazendo mudança nenhuma interna, vai fazer alguma coisa acontecer na nossa vida. Porque aí a gente está deixando para os espíritos fazerem aquilo que nós precisamos fazer. Jesus, quando fazia as curas, quando ele fazia as mudanças, as transformações, qual que era a mensagem que ele sempre dizia? Vai, a tua fé te curou e não voltes a pecar. Ou seja, faça a sua transformação, porque isso que eu fiz aqui não vai ter resultado nenhum se você não buscar o recurso que você precise. Então, é olhar, quando a gente fala dessa proposta da oração, do culto do Evangelho no Lar, é olhar para o nosso dia a dia. E no que nós estamos transformando o nosso lar? Do que nós estamos lançando mão para transformar esse lar num lar possível de receber Jesus, por exemplo, de receber os nossos mentores. A gente não arruma a nossa casa, né? Vamos falar da casa agora. Igual você falou, dos tijolinhos, das paredes. A gente não arruma quando a gente vai receber uma pessoa querida? Deixa eu arrumar aqui, deixar tudo, preparar um bom lanche. E por que a gente não faz isso para receber Jesus? Né? Por que a gente ainda está nessa resistência, vamos dizer assim? E aí a gente vai falar dessa questão também, dessa ampliação desse ambiente. Quando a gente está aqui, nós estamos, através de uma rede, fazendo esse estudo, através da internet. Aqui não é uma tela e uma pessoa falando. Aqui existe uma pleiade de espíritos acompanhando esse estudo e que amplia essa rede, assim como também quando nós fazemos o culto do Evangelho no nosso lar. É uma dimensão que se abre para novas possibilidades. Então, é a gente ficar atento quanto a isso também. E você foi falando, eu fui pensando aqui, né? No livro Constelação Familiar, da nossa querida Joana, no capítulo 21, ela vem trazer para a gente a presença do Evangelho no lar. E aí, o primeiro parágrafo, eu acho que pega bem isso que você acabou de nos trazer, sabe, Rose? Ela diz assim: ele é como metodologia de educação familiar. O estudo do Evangelho no lar constitui significativo recurso que contribui para o equilíbrio de todos os membros que constituem o clã. Então, é um método de educação familiar, né? Ali além de você obter todos os recursos necessários, né, para a sua transformação, também te educa a ser uma pessoa melhor dentro do seu lar e fora dele. Agora, quanto esse lar aqui, que ela diz, é o seu templo sagrado, é você, é o seu lar. Tanto você estando num ambiente físico ou num ambiente virtual. A transformação e a autoeducação é sua, né? É bem o que Jesus fazia. Jesus trazia essa autoeducação, essa educação nas montanhas, sentado à beira do mar, né? Então, é aonde você recebe essa palavra e você está aberto a se transformar. Então, quando eu li esse capítulo e você foi falando, eu pensei muito nisso. Então, a ferramenta, vamos dizer assim, virtual, é uma grande ferramenta para aqueles que não têm acesso, onde eles estão, são impossibilitados, né? Às vezes por um
problema físico, né? E não possam estar saindo de casa, eles terem acesso e terem essa aqui, ó, essa metodologia de educação. Então, nós não temos que ter resistência. O templo é nosso, é sagrado, é meu, né? Eu tenho que estar aberta a ele. Os recursos estão aí. E que bacana isso que você está trazendo, né, Cris? Porque me fez refletir sobre essa questão também. Quando o André Luiz traz aqui, que às vezes a pessoa vai fazer sozinho, né? Ai, ninguém na minha família compartilha dessa minha crença, ninguém quer orar junto comigo. Era assim, né? No tempo que ele escreveu esse livro, que o Valdo Vieira psicografou, era assim. Você tinha que fazer sozinho, realmente. E não tem problema nenhum, porque a gente não está sozinho, de verdade. Na verdade, nós estamos sempre acompanhados daqueles espíritos que querem também fazer esse movimento. Mas, materialmente falando, fisicamente, a pessoa se sentia sozinha. E com esse advento da internet, isso não precisa ser mais assim. Quantos grupos, né? Você até mesma falou isso comigo, né? Rosmar, quantos grupos que têm se reunido para, através das redes, de forma virtual, fazerem o culto juntos. Olha que bacana, fazerem uma prece diária juntos. Então, até nisso a espiritualidade trabalha a nosso favor, entendendo das nossas necessidades. E só para fechar esse comentário que você trouxe, sobre essa questão do templo, que somos nós mesmos também, e aí a gente não está falando aqui de templos luxuosos, suntuosos, a gente está falando de simplicidade. Receber Jesus é também falar de simplicidade, como a gente tem aqui já no último item, que ele vai trazendo para a gente, né? Evitar o luxo supérfluo. E, inclusive, nessas questões, a minha casa não está bacana para eu fazer esses movimentos, eu não estou me sentindo bem, suficientemente bem para conversar com Jesus. Mas o que ele quer é simplicidade, ele não quer luxo, ele não quer coisas, como ele traz aqui, né, supérfluas, ele quer a simplicidade da oração, muitas vezes. E eu acho que é importante a gente entender isso, que um lar harmônico é aquele que preza também pela simplicidade de viver as emoções, o carinho, o afeto, o respeito. Eu acho que um pouco fala disso também. E essa questão, né, eu acho assim, se a família ela for fiel aos seus valores, igual você falou, seus princípios, ela sempre vai oferecer ao mundo, à sociedade, valores reais, valores concretos, né? E se eles tiverem a convicção dessas realidades espirituais, que somos espíritos imortais, nós nunca vamos deixar nos abater por interesses momentâneos, né? A gente vai saber distinguir quais são os valores reais que eu quero para o meu espírito e também eu quero para a minha família e para aqueles espíritos que estão sob minha responsabilidade. Eu quero valores momentâneos, né? Vamos pôr assim, todos os modismos, ou eu quero valores reais, concretos, porque eu sou um espírito imortal. Eu estou aqui para trabalhar a minha perfeição melhor, para eu poder sair daqui levando uma bagagem concreta de valores reais, morais, sair daqui um espírito completamente diferente de quanto aqui eu cheguei através da oportunidade sagrada da reencarnação. Então, a gente, quando desperta para isso, a gente percebe a necessidade dessa simplicidade de viver. Não é a simplicidade, né, de andar rasgado, né, porque as pessoas às vezes confundem, mas a simplicidade de se conduzir a vida, né? Como você falou, o ambiente, você tem que, sim, ter um ambiente com conforto, uma cama para você dormir gostosa, sofá para você sentar-se, né? Ouvir quem gosta de música, ter o prazer de escutar uma bela música. Se você tem condição para isso,
Isso é um conforto, você pode ter. Mas saber distinguir, né? O necessário e o supérfluo. Ou também, se eu tenho a mais, por que eu não posso dividir com aquele que não tem um tantinho do que eu tenho? É isso que a gente vai fazendo, a sociedade progredir junto com a gente, melhorar. E mais do que isso, nós nos tornarmos pessoas melhores. Porque a gente vai desenvolvendo com essas atitudes virtudes em nós, né? Você enxergar o outro com um olhar mais caridoso, compreender o outro, as necessidades do outro, né? Você vai se tornando uma pessoa com mais compaixão, com mais amorosidade, com mais empatia, né? E que possamos, né? Eu acho assim, estar prontos, né, para Jesus, porque com esses valores a gente está pronto para Jesus, né? A gente pode chegar para ele assim: Senhor, se falta alguma coisa, o Senhor vai me ajudar, eu vou conseguir, mas eu já tenho um caminho andado, eu já tenho algumas coisas aqui conquistadas, que eu quero estar do seu lado ali, prontinha, né? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Eu queria só ler para vocês, para você, Rose, um trechinho do livro Família, de Espíritos Diversos, pelo Emmanuel, pela psicografia do nosso querido Chico. É o capítulo 2, editado pela FEB. Bem pequenininho, mas é muito profundo. Ele diz assim: o lar é o santuário em que a bondade de Deus te situa. Dentro dele, nos fios da consanguinidade, recebes o teu primeiro mandato de serviço cristão. É isso. Nossa, que maravilhoso. Então, com essa mensagem maravilhosa, nós vamos encerrando o nosso estudo de hoje. Te agradeço muito aí por essa partilha, né, tão grandiosa que você trouxe aí, por essas questões tão bacanas aí que você trouxe, para a gente poder refletir. Eu que agradeço, sempre é um privilégio estar aqui e estar pertinho aí de você, Rose, aprendendo cada dia mais. E queria desejar a todos que estão nos escutando assim, um abraço bem fraterno, que a gente possa estar junto aí caminhando com Jesus. Um beijo bem grande.